A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículos 2, 3 e 4, que diz: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Estamos dando início a mais um devocional, agora no livro de Tiago, onde nós sabemos que Tiago era irmão de Jesus, era um líder da igreja em Jerusalém, e essa epístola ela foi dirigida aos cristãos judeus, dispersos, para encorajar a perseverança na fé e práticas cristãs. Foi escrito provavelmente entre 45 a 50 depois de Cristo. Muitos falam até em 62 depois de Cristo, pelo próprio Tiago. E a autoria, de Tiago, irmão de Jesus, líder em Jerusalém. Possivelmente na própria Jerusalém, que essa carta foi escrita. Essa carta é defendida porque a carta não menciona os gentios, o concílio de Jerusalém, de Atos 15. A data, tardia, até 62 depois de Cristo. Alternativamente, alguns estudiosos citam a carta mais próxima do martírio de Tiago, em 62. E o contexto histórico dessa carta é que é escrita após a perseguição iniciada com o martírio de Estevão, visando cristãos que fugiram e enfrentaram o desânimo. Temas na cronologia, foca na fé ativa, que é obras, paciência, sabedoria e a iminente volta do Senhor. Então, essas são as informações, ponto-chave da cronologia e contexto do livro de Tiago. Nós estamos aqui iniciando e agora vamos falar sobre alegria nas provações. Essa carta ele vai começar, dizendo no versículo 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Quando uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ou ainda não entregou a sua vida para Jesus, a pessoa não consegue compreender a alegria de uma pessoa, de qualquer ser humano, passar por várias provações. Isso só é entendido à medida que nós recebemos Cristo como nosso suficiente Salvador e passamos a viver, para o reino do Senhor, vivendo o seu Evangelho. Ele diz ainda: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados, completos, sem vos faltar coisa alguma. A fé, ela produz a perseverança. Bem sabemos que ser uma pessoa perseverante, a perseverança é a capacidade de insistir e prosseguir na busca, de metas, mantendo firmeza, constância e resiliência diante do obstáculo e dificuldade. Então, a perseverança, ela é a capacidade, daquele que está insistindo em busca de algo, aquele que está acreditando, e ali vai se manter firme, constante e resiliente mediante a qualquer dificuldade, a qualquer perseguição. E Tiago, ele vem falar isso para o povo que tinha sido, depois de ter visto o martírio de Estevão, muitos se desanimaram, muitos fugiram, muitos pararam e até se desviaram.
mas todas essas provações, ela vai produzir, né, a nossa fé, a prova da nossa fé, ela produz perseverança. E podemos dizer que em várias áreas da nossa vida nós somos provados, mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, né, verá a glória de Deus. No versículo 5 ele diz: se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dado. Muitas das vezes a pessoa acha que a sabedoria, né, a pessoa vai alcançar o nível de conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria, quando nós compreendemos que a falta dela, né, ela vai fazer com que muitas pessoas, até se desvia, até, né, perca a direção, o caminho, se perca, né, até do caminho do Senhor. Mas aquele que ora ao Senhor e pede sabedoria, seja para qualquer área da vida que for, né, o Senhor lhe dá a quem pede. Tiago vai dizer que devemos pedir com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movido, né, e agitada pelo vento. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar que bate para um lado para o outro, não tem constância, né? não se mantém, né, ali perseverante, não tem firmeza, né? Acaba se desviando, né, e perdendo o foco. O Tiago vai dizer ainda no versículo de número 7, tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa inconstante, ela vai ser vacilante em todas as áreas da sua vida. Ela vai se perder ao longo do tempo, né? Vai ser a pessoa que não se firma na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Mas ele diz no 9, mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. E o rico, na sua humilhação, pode, porque passará como a flor silvestre, pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então, sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seu caminho. Tanto aquele que tem a condição mais humilde, ele deve se gloriar como se estivesse tendo a mais alta posição. E o rico, na sua humilhação, né, ele passará, porque o sol, como ele disse, levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai, a beleza desaparece. Mais que você tenha, mais que você esteja hoje com vigor, com saúde, mas o tempo passa e a beleza vai desaparecer. Assim também o rico murchará em seu caminho. Isso são conselhos para todos nós. Saber que o tempo passa para todos. E se hoje somos mais jovens, alguns anos seremos já idosos. Então nós precisamos permanecer, estar firmado no Senhor. Feliz é o homem, versículo 12, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovada receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Então, muitos que não têm suportado a aprovação, não têm perseverado, não receberá a coroa da vida, porque desanimou, porque parou, porque correu, porque fugiu. Porque ele diz que depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Todo aquele que serve ao Senhor com dignidade, ele será coroado. Ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13 diz, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Deus não tenta ninguém.
E muitas das vezes as pessoas podem atribuir a Deus algumas coisas que é do coração humano. É pessoas que foram seduzidas por seus próprios desejos e coloca Deus dizendo que Deus tentou, que Deus ele, ele tentou, ele fez aquilo, ele está tentando, por isso que se deixou levar, mas não, é o desejo do homem, é a vontade do homem. Então, aquilo que é a nossa vontade, nós temos que ser corajosos, né? E bem e dizer que é nosso desejo, é a nossa vontade, não a vontade de Deus. Nem sempre a nossa vontade está alinhada com a de Deus. E muitas das vezes nós podemos olhar aqui, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. O desejo do coração do homem, o desejo do homem. Nós não podemos colocar Deus, falar que Deus ele está no negócio, se é um desejo nosso e se não estiver segundo a vontade de Deus, não prosperará. Versículo 15 diz: então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Então, a pessoa que desejou e depois vai ser concebido, isso vai gerar o que? O pecado. E em consequência, o pecado ele gera, né, a morte. O pecado, após consumado, após executado, gera a morte. Isso pode ser a morte física ou a morte espiritual. Versículo 16 diz: meus amados irmãos, não vos enganeis. Cuidado com a mentira de Satanás, cuidado com a mentira do inimigo. Muitas das vezes nós podemos mentir para nós mesmos, enganar nós mesmos, tentando fazer algo que está no nosso coração, no nosso pensamento. Versículo 17, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então, que nós possamos, né, ter alegria nas provações, ter um coração obediente, não dar lugar aos desejos da carne, fugir da aparência do mal, né, entender que a cada dia, né, o Senhor ele se alegra com o homem que suporta as provações, que persevera, né, porque depois de aprovado ele vai receber a coroa da vida, né, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração nesse dia, que você fique com essa palavra.